Olá pessoal, estamos ao vivo hoje com a entrevista com o professor Marcos Tomé, ex-aluno da Universidade Estadual do Norte Fluminense e passou também pelo Laboratório de Ciências Ambientais. Estamos aguardando aqui a entrada do Marcos Tomé e na sequência vamos iniciar. Eu gostaria de dizer que essa atividade ela foi criada durante o período de pandemia e ela é apoiada pelo Laboratório de Ciências Ambientais e Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Tá? Boa noite, Vitor, boa noite a todos. Já chegamos aqui, o Marcos Paulo Tomé. E já está sendo convocado aqui para estar junto com a gente essa noite de terça-feira. Boa noite, Tomé. Boa noite, Carlão, tudo bem? Tudo beleza. Vou te chamar de Tomé ou de Marcos Paulo? Tomé, do jeito que você quiser. É um grande prazer estar aqui com você. Vamos aproveitar esse tempo para nós relembrarmos a nossa história que começa lá em 1993. Pois é, né? Você é um da primeira turma, né? Exatamente. Só um instantinho, dos pioneiros que acreditaram no sonho do Darcy Ribeiro. Exatamente, Carlão. Isso é muito interessante porque eu era um moleque na época. Eu tinha apenas 17 anos e a gente não sabia muito de política e muito menos de política educacional brasileira, né? E o Darcy Ribeiro, ele representou tudo para a gente no Brasil. E quando a UENF chegou, ela chega grande, né? É muito interessante porque a gente não tinha visto nenhuma iniciativa no Brasil que fosse mais tarde, né? Depois que eu me formei, comecei a ter uma visão mais política, a gente percebeu que em nenhum momento no Brasil tinha acontecido algo igual aconteceu com a UENF em 1993. O mais interessante que apesar de ter sido assim uma iniciativa da própria comunidade da região norte fluminense, campos, de terem levantado e tentado colocar a UENF na Constituição Estadual do Rio de Janeiro, isso acontece com base também nas instituições de ensino superior que já existiam, né? Lá em Campos. E é muito engraçado quando a gente chega, eu, molecão, sem saber de nada, né, em Campos, a gente começa a ver adesivos escritos assim, Medicina UENF, Direito UENF. Fala, mas ora, não tem nada disso, não. É algo totalmente diferente. Depois que eu fui entender que a ideia era pegar essas antigas instituições e transformar numa universidade. No entanto, a gente percebe que isso não cabia no grande projeto do Darcy Ribeiro, né? Que foi levantar essa instituição já grande para poder alavancar o desenvolvimento tecnológico e também de capital intelectual na nossa região, né? Isso é interessante que você levantou um ponto que talvez parte dos jovens que estão na UENF, talvez até parte da comunidade campista não tenha conhecimento, né? Que realmente a UENF teve esse propósito inicial de congregar as instituições privadas da região, né? Isso, inclusive, foi quando entra Brizola e Darcy Ribeiro rediscutindo o modelo da UENF, o que eles queriam, né? Principalmente o Darcy, nesse caso, né? O Brizola delegava a Darcy toda a confiança e responsabilidade e o apoiava, né? O que é importante, né? Então, realmente, isso, inclusive, Tomé, você como estudante não deve ter percebido, mas isso criou um certo problema na nossa chegada, né? Assim, como docentes, enfim, porque a comunidade local
já esperava um outro tipo de proposta, né? Então vem o Darcy falando, não, a gente só vai contratar gente com doutorado, a universidade vai ser de outra forma, como já tinha até reitor, né? No caso, reitora nomeada, que era a saudosa professora Zuleima, que ficou tomando conta lá da secretaria acadêmica há muitos anos, né? Que você também conheceu, né? Sim. Então, a minha primeira pergunta era exatamente assim, a gente começar a passar por esses, vamos dizer, por essa pegada histórica, mas também pedir a você que falasse um pouquinho, né, da sua trajetória acadêmica, que teve início, obviamente, não foi só na UENF, né? Você veio também do ensino público. Não sei se você veio do ensino público ou da onde você veio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho do Tomé. Não, perfeito, Carlão. É muito interessante porque essa questão do Darcy Ribeiro, do Brizola, ter delegado a ele todo esse projeto maravilhoso, que em muito pouco tempo, apesar dessa refugada que a comunidade inicialmente deu em Campos, ele veio também, a UENF veio também propor, logo na primeira turma, uma inclusão social. Por que eu digo isso? Até os meus 11 anos de idade, eu morava numa vila rural, né? E sempre estudei em escola pública. Meu pai marceneiro e carpinteiro e minha mãe merendeira de escola. Então, aonde que uma pessoa como essa teria condições de fazer o nível superior numa universidade de ponta, de tecnologia de ponta, né? E isso, assim, realmente transformou enormemente a minha vida e a vida da minha família. Junto comigo, vários outros jovens em condições similares, outros em condições um pouco melhores, em toda a região puderam aproveitar essa oportunidade de ingressar no nível superior numa universidade de ponta. Então, essa questão da inclusão social me marcou muito, né? E apesar na época, quando eu entrei na UENF, vindo de escola pública, porque não tinha condições de pisar numa escola particular, então não fiz pré-vestibular, não fiz nada, né? E aí a gente batalhava em casa mesmo e nas bibliotecas lendo e estudando para tentar ser aprovado no vestibular. Eu não tinha perspectiva nenhuma e o meu primeiro ano em campus foi graças também a familiares que me acolheram no primeiro ano. E o que me manteve em campus foi o estrondoso volume de bolsas de iniciação científica que a UENF pôde proporcionar a todos os seus estudantes. Inclusive, a UENF acaba ganhando alguns prêmios em função disso, né? O CNPq e tal. E durante esse período eu acabei me amadurecendo um pouco e aprendendo bastante. Eu tive um ganho de capital intelectual que, se não fosse a Universidade Estadual do Norte Fluminense, hoje, Darcy Ribeiro, eu não teria conseguido. Com 21 anos de idade, já ter colado o grau e com todo esse capital intelectual que nós conseguimos absorver na Universidade Estadual, né? Então, por isso, os meus grandes heróis são Brizola e Darcy Ribeiro, porque transformaram a minha vida socialmente falando, intelectualmente falando, né? Isso é interessante, exatamente esse ponto que você colocou, né? Porque uma das grandes críticas da universidade brasileira como um todo, né, mas principalmente da universidade pública, vamos dizer assim, né, é que ela vive encastelada, ela tem uma transformação lenta, né? O problema que eu digo sempre é que, na realidade, o tempo da universidade, o tempo da transformação, não é o tempo de um político, né? Normalmente essas críticas vêm dos políticos, né? Que querem que tudo aconteça
em 4 anos, né? A gente sabe que não, esse tempo para a universidade, para todo o conhecimento, não é. E você ter colocado esse aspecto da transformação social que você experimentou, né? Podendo estar numa universidade pública com apoio, certo apoio de recursos, enfim. Naquela época que você chegou, a gente tinha um bandejão, né? Depois nós tivemos um problema, todo mundo comia no bandejão, eu levava até meus filhos. Na sexta-feira tinha um churrasquinho, né? Eu levava, as crianças se amarravam comendo aquele bandejão lá, que era, para eles era diferente, né? E depois ficamos um período sem bandejão, aí ficou comida paga, enfim, hoje nós temos o bandejão novamente num bom padrão de qualidade e realmente muitos jovens precisam, né? A gente sabe hoje, com esse aspecto que hoje a gente está vivendo em relação à pandemia, né, e até a retomada de atividades remotas, a gente tem tido uma certa dificuldade. Tem muitos jovens que não têm acesso à internet, né? Então, esse é um ponto que depois, mais adiante, nós vamos tocar. Mas eu queria que você continuasse, né? Depois da sua graduação, você partiu e foi para o Amazonas, né? Exatamente, Carlão. Eu fui graças a uma indicação da professora Reinalda Lanfred, lá da UFRJ, que era associada, né? Trabalhou conosco um tempo aí na UENF, e ela falou: olha, seu trabalho de graduação é bem interessante, você quer continuar com isso? Falei: quero, mas eu queria aplicar isso à produção. Ela falou: olha, eu tenho o melhor lugar no Brasil para você fazer o seu mestrado. E com essa formação toda de pesquisador que a UF me deu, e principalmente o Laboratório de Ciências Ambientais, no qual eu fiquei durante 3 anos como bolsista de iniciação científica, tenho muita saudade de vocês aí, do pessoal. Gostaria até de retornar em algum momento, nem que seja para visitar, né? Mas eu fui para a Amazônia e lá a prova não tinha entrevista, era uma prova de nível nacional. Eu acabei fazendo essa prova escrita de conhecimentos específicos na Universidade de Santa Úrsula, porque o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, até hoje é assim, mas isso foi há 20 anos atrás, distribuía as provas pelo Brasil em instituições associadas. Uhum. E aí a gente fez, nós conseguimos uma boa colocação com bolsa de mestrado do CNPq, e inocentemente eu fui achando que estava tudo tranquilo. Mas eu tinha me esquecido que meus pais ainda eram merendeiros e carpinteiro e marceneiro. Por incrível que pareça, naquela época, R$ 720 parecia muito dinheiro, mas em Manaus, enquanto aqui uma caixa de leite era 50 centavos, lá era 1,50. Então, foi complicadinho também. Não foi muito fácil, não, mas também aprendi muita coisa. Eu falo para todos os meus alunos hoje de graduação que talvez um dos melhores lugares para quem gosta de trabalhar com biodiversidade, com ecologia. É um dos locais que eu indico no Brasil hoje, né? Eu acredito que eu tenha desempenhado um bom trabalho lá, fui bem avaliado, até não tive dificuldade, até mesmo porque justamente por essa bagagem que eu carreguei da UENF para lá. Então, foi muito legal, foi muito interessante. Fiz vários amigos fabulosos de toda a América do Sul, né? Porque o Ministério da Ciência e Tecnologia tinha uma parceria na época com vários países da América Latina, Peru, Colômbia, Venezuela. Então, na minha turma, eu tive 10 estrangeiros. Eram mais de 20 na turma de mestrado, eu tive 10 estrangeiros. Então, eu convivi inclusive dividi casa com alemão, com indiano, e assim também pude aprender a cozinhar comida indiana e assim por diante. Então, foi uma experiência não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista, digamos, humanístico, né? Uma diversidade social e cultural absurda, né? Tudo convergia para Manaus. Era fabuloso, era fabuloso.
né? Eu achei uma das melhores experiências da minha vida foi ter feito o mestrado lá. E lá a gente trabalhou com parasitologia de peixes em piscicultura, né, que a gente mapeava e fazia o manejo sanitário na produção de alevinos de tambaqui, né? Uhum. Ainda lá, ainda lá em Manaus, alguém mencionou meu nome e falou que eu era um rapaz novo ainda e conhecia toda a região noroeste fluminense. E estava terminando o mestrado. Falaram para os fundadores da então Faculdade Redentor. Esse fundador, na época o professor Heitor, ele foi em Manaus conversar comigo e me fez a proposta de retornar. Aí eu terminei, concluí o mestrado e retornei para o município de Itaperuna e comecei a trabalhar no projeto pedagógico e na aprovação do curso de Ciências Biológicas, na época, e também, enquanto não abri a Faculdade Redentora, eu trabalhei como contratado durante 3 anos no Instituto Superior de Educação de Itaperuna. Na época era o curso de Normal Superior da Aham. FAETEC. É uma baita experiência, né? É uma baita Né? experiência, né? Você recém saído do mestrado, foi uma coisa similar que aconteceu comigo, só que eu estava no doutorado, né? Quando eu estava voltando de Seattle, o Wolf, né, meu orientador de doutorado, me chamou no canto e falou: "Ó, estão abrindo uma universidade em campus. É, você quer ir? Eu não vou, mas eu te dou todo o suporte para que você crie o Laboratório de Ciências Ambientais." E o Vanderlei estava na frente do processo, né? Ele era diretor do Instituto de Biofísica, foi o primeiro reitor da UENF, né? E então foi a mesma coisa, né? Só que você no mestrado já foi contactado e até onde eu acompanho fazendo um belíssimo trabalho aí como coordenador na Redentor, né? Motivo de orgulho nosso também, né? A gente tem um pouquinho de contribuição assim lá na a semente que germinou aí no entusiasmo, né? Pela educação, né? E por ver os jovens bem formados, né? Eu acho que esse tipo de compromisso é uma coisa que realmente é muito bonita, né? E uma coisa que eu estava até para te perguntar: ser professor foi uma coisa que estava nos seus planos ou ela simplesmente aconteceu na medida em que as coisas foram desenvolvendo ao longo da sua graduação, depois no mestrado e depois, obviamente, chamado pelo fundador aí da Universidade Redentor? Então, na verdade, é um conjunto de fatores que me levaram a isso e as escolhas que eu fiz no momento em que eu achei que eram as melhores escolhas. Mas, para ser sincero, como eu voltando lá aos 17 anos de idade, garotão, era muito Globo Repórter que a gente assistia e eu ficava um dia falava, né, um dia eu vou ser biólogo e vou fazer o que esses caras fazem, entrar no meio do mato. E o que eu queria fazer da vida era isso. Só que, na verdade, é o que eu menos faço hoje e a minha carreira toda é muito bem consolidada na área da educação, mais precisamente na formação de profissionais de nível superior. No entanto, quando nós viemos para a Redentor, né, eu fiquei como coordenador, já aprovamos o curso, ele inicia em 2002, e aí tem uma história interessante também, Carlão, que nós fomos também um pouco alijados no início. Até porque já existia uma universidade maior aqui, que é a nossa a concorrente, teoricamente, né? Que não era para ser assim, era para ser uma coisa mais cooperativa, né? Nós achávamos que o curso de biologia ia bombar na região, não existia. Aí nossa concorrente, no dia que nós lançamos a campanha de vestibular, nossa concorrente lançou também. E outra coisa que assim, aconteceu que a gente não esperava, porque a gente assim, não tinha essa informação, mas a UENF me inicia a licenciatura, apesar de no nosso era bacharelado, a UENF inicia a licenciatura semipresencial, na época que era via CEDERJ, né? Aí do Aham. nada, né?
E assim, a UF novamente, vanguarda, primeira licenciatura do Brasil, e à distância. Então, isso foi algo. E a gente caminhou de lá até hoje numa retroalimentação, numa troca muito grande. E essa questão da retroalimentação é muito interessante. O que acontece? Essa situação do capital intelectual, né? A UENF vindo para cá, não o que o antigo professor Heitor, né, antigamente falava, inibiu, evitou o êxodo das potencialidades intelectuais, potencialidades culturais. Começou a formar gente daqui com um capital intelectual. A UENF fomentava os nossos primeiros professores, os nossos primeiros profissionais, lá em 2002, 2003 e assim por diante. Até chegar um momento em que nós começamos a formar os nossos alunos. A primeira turma foi em 2006, eu já não era, naquela época, eu não era o coordenador, eu só retorno para a coordenação em 2009. Mas aí, muitos dos nossos alunos, eles se formaram, né, colaram o grau na Redentor e foram para o UENF fazer o mestrado. E aí eu tenho hoje a grata satisfação de contratar esses ex-alunos. Então eu tenho esse processo todo de retroalimentação UENF, Uniredentor. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Inclusive tem a Lohana, que está aí assistindo a gente, está fazendo mestrado aí agora, né? Entrou esse ano. E nós temos vários exemplos. Nós temos hoje professores, excelentes professores contratados que vieram daí. Nós temos professores que graduaram na Uniredentor, fizeram mestrado aí, retornaram. Então, tem gente fazendo doutorado e esse processo aí é que eu chamo, sim, de uma questão de cooperação. E não tem não existe aquela, digamos, aquela concorrência, até mesmo porque a missão de cada instituição ela diverge um pouquinho, né? A missão da UENF é uma missão a qual a Uniredentor não compete, né? Missão e princípios. A missão da UENF é muito maior no que tange ao desenvolvimento tecnológico regional. A nossa missão é formar profissionais muito bem formados para atuar no mercado de trabalho, inicialmente. No entanto, muitos de nossos graduados têm alçado voos maravilhosos nos cursos de mestrado e doutorado, tanto da UENF quanto de outras instituições, como já tivemos exemplos na UFMG, na UERJ e algumas outras instituições espalhadas aí pela região sudeste. Acho muito interessante, você tocou num ponto que é exatamente a questão da interiorização da universidade, né? E não só a interiorização, mas junto com a interiorização, a nucleação de outras instituições e, consequentemente, essa realimentação muito boa, né? Porque, na realidade, ganha todo mundo, né, com uma melhor qualificação, né? Porque, inclusive, vale ressaltar, né, que a UENF, com essa proposta que veio, foi a primeira universidade no Brasil a ter criado graduação e pós-graduação simultaneamente, né? Eu acho que é um caso único na literatura, pelo menos nacional, com certeza. Depois veio a Universidade Federal do ABC, que criou dentro do mesmo princípio da UENF, inclusive resgatando uma coisa que a UENF parou lá no início do milênio, né? Que foi o CBC, o Ciclo Básico Comum, que era uma ferramenta pedagógica extremamente interessante e eu vou usar a palavra pertencimento, né, institucional, porque ela envolvia muitos estudantes, né, num núcleo de disciplinas de formação humanística, tecnológica, de ciências da vida, né? Infelizmente, por questões de ortodoxia e até mesmo um pouco de preconceito por parte de alguns profissionais, o CBC teve essa ruptura, né? E acabou não participando mais da vida de formação dos estudantes. Mas o meu sonho, se um dia
for possível, é resgatar o ciclo básico comum, pelo menos no núcleo de formação das ciências, né? Pegar o pessoal de ciências físicas, biológicas, químicas e o de ciências sociais, a gente formar um núcleo de ciclo básico comum, formando um profissional com um pouquinho mais de lateralidade para entender exatamente questões que o CBC ajudava a formar o cidadão de fato, um cidadão com uma visão não só na profissão dele, mas no seu entorno, né? Porque essa filosofia não é nenhuma filosofia criada por Darcy Ribeiro. Foi uma coisa que ele percebeu, inclusive, em outras universidades que formam que atuam dessa forma, né? Então, eu acho que a perda do CBC ela foi muito ruim. Mas esse ponto que você colocou, ou seja, que vamos dizer assim, essa cooperação entre as instituições, sem que elas, obviamente, vamos dizer assim, criem um potencial risco, né, como você descreveu, uma outra, não sei, uma competição, mas na realidade seja uma soma do todo para que a gente possa crescer como instituição, foi uma missão exatamente que inclusive está lá na entrada da UENF, tem uma frase muito bonita cunhada pelo Darcy Ribeiro, onde fez aqui o governador Leonel Brizola fundar a Universidade Estadual do Norte Fluminense como um elemento realmente de transformação social, né? E a frase é muito bonita, não me lembro ela toda essa, mas o ponto é exatamente esse, a importância de estar interiorizada, e aí veio outras instituições, a próprio campus cresceu muito, e agora o outro polo é Itaperuna também, que eu estou sabendo que tem uma opção de universidades aí, atividades de ensino superior, né? E foi a observação que você notou na sua fala aí. Mas indo agora para esse momento que a gente está vivendo, Tomé, eu sei que as instituições vivem situações distintas, né? No nosso caso, especificamente, embora a gente tenha sido uma das precursoras, através do consórcio CEDERJ, do ensino à distância, né? O nosso ensino presencial, infelizmente, não conseguiu colocar, né, para funcionar em tempo, vamos dizer assim, hábil, todas as ferramentas para se atender minimamente e superar as dificuldades do momento. Bom, isso também a gente tem que levar em consideração, como eu estava colocando aqui em um momento quando você estava no momento anterior, nós temos uma realidade, vamos dizer assim, diferente, né? Talvez, por exemplo, quando o aluno entra para o ensino à distância, ele já ele sabe que vai ter que contar com a internet, vai ter que ter um computador numa determinada hora, e até também tem os polos, né, que ajudam, que nesse momento, inclusive, os polos não estão abrindo, né? Mas uma outra questão é que o ensino à distância, para ser ministrado dentro do ensino presencial, ele tinha que estar incorporado dentro do plano pedagógico institucional ou dos cursos, né? Uma coisa que é uma falha, vamos dizer assim, e por isso o ensino à distância não pode ser incorporado rapidamente também, né? Até mesmo, e outra coisa é que nós temos um ponto de vulnerabilidade social nos nossos estudantes muito grande, né, cara? Então, é uma coisa que a gente vive, esse é o nosso dia a dia, né? Ao mesmo tempo que existe uma forte pressão para uma retomada da atividade ou iniciar a atividade remota dentro da instituição, a gente sabe que parte dos estudantes estarão sendo prejudicados ou excluídos, porque já se fez um levantamento e eu diria que nem 50% dos estudantes, ou próximo a 50% dos estudantes, hoje poderiam estar totalmente envolvidos ou parcialmente envolvidos nas atividades remotas. Então, nesse sentido, e também muitos dos nossos professores não têm esse preparo, então seria também uma coisa meio que precária, vamos dizer assim, né? Então, eu não sei como é que vocês estão lidando com essa realidade na sua instituição, se a instituição apoia, de alguma forma, os docentes
para que, por exemplo, eu estava vivendo aqui uma certa dificuldade para fazer essas lives. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que mudar meu plano de, de internet para ele ficar um pouco melhor, entendeu? Inclusive, eu fiz aqui um bacalhau puxando um fio lá não sei da onde para botar um hotspot aqui perto da onde eu estou falando com você para que a coisa funcionasse um pouquinho melhor, porque viviam falando, sua voz está desaparecendo, sua imagem desapareceu, enfim. São coisas que a gente vai ter que, se eu que, vamos dizer assim, acho que tinha uma condição bem razoável para tocar, eu fico imaginando meus estudantes que não têm, vamos dizer, as facilidades que eu disponho, né? Essa é a minha consideração. Então, Carlão, eu vou falar de uma forma bem perfil geral do que aconteceu no Brasil. E aí a gente tem pelo menos 3 tipos de instituições, né? Você tem um primeiro grupo que, por diversas razões, sendo algumas delas as razões que você coloca aí, suspendeu totalmente o semestre, nem professores, nem alunos, né? Mas para particulares isso não é algo muito bom, né? Nós sobrevivemos, a nossa folha de pagamento é extensa, né? Toma muito do faturamento de uma instituição particular e perdas não tem como contar com perdas. Seriam demissões em massa, né? Então, o segundo grupo, houve algumas instituições tentaram aderir, mas não investiram em recursos tecnológicos para prover plataformas de ensino remoto que os alunos pudessem aproveitar e não perder essa relação ensino-aprendizagem. E tem um terceiro grupo, que eu acredito que nós participamos desse terceiro grupo. Essa semana, por exemplo, todos os professores estão entregando diários, atas e notas. Uhum. Nós fechamos o semestre agora essa semana. Mas durante os 15 dias que nós ficamos afastados, nós pegamos o recesso de meio de ano e colocamos esse recesso no início da paralisação. Durante esses 15 dias, a instituição, repentinamente, como se fosse um passo de mágica, conseguiu se adaptar, injetando o recurso, aumentando a sua capacidade, aumentando a sua plataforma. Apesar de nós não termos tanta expertise no ensino EAD, nós já trabalhamos o presencial com uma plataforma auxiliar de ensino-aprendizagem. Então, os alunos presenciais já estavam acostumados com essa plataforma auxiliar. E as nossas aulas, mesmo tendo alunos com essas dificuldades de internet, durante o horário normal da aula presencial, nós dávamos a aula ao vivo e o aluno tinha plenas condições, tendo uma internet, nem que fosse gato, né, assistir essas aulas presenciais, inclusive com uma boa interação com os professores. Nós montamos o comitê de crise, que ficou 24 horas por dia para atender tanto o professor quanto o aluno em relação a qualquer desvio, a qualquer intempérie. A comunicação era também 24 horas por dia. Eu virei Itaú 30 horas, porque todos os meus alunos têm meu telefone, eles estão todos num grupo só, e cada problema individual foi tratado para que a coisa acontecesse. Eu não vou esconder que eu estou agora no momento de exaustão, porque o trabalho foi muito, muito maior do que seria no presencial. Mas a coisa fluiu. E hoje a gente tem uma expertise que não tinha antes. Eu fico imaginando toda aquela discussão. Eu também participo de reuniões com o Conselho Regional, Conselho Federal de Biologia, e aí são convenções com coordenadores de cursos de Biologia do Brasil. O que a gente percebe é que havia uma resistência muito grande
e um debate de quase 30 anos de que ou vamos trabalhar assim, ou não vamos trabalhar desse jeito, vamos... essa situação dos cursos as novas resoluções agora poderem ter 40%, o presencial ter 40% à distância, na marra a gente teve que se adaptar, né? E aí ou faz isso ou extingue. A gente está vendo algumas instituições, né? Isso não foi feito aqui no volume que foi feito nas instituições particulares de São Paulo e Brasília. Foram demissões em massa, né? Porque não vai ter semestre, pandemia, meu salário vai reduzir, para que eu vou continuar com o curso? Né? E a gente, foi bastante complicado, bastante trabalhoso, mas eu acredito que nós vencemos essa primeira etapa com sucesso. E agora estamos já trabalhando, ninguém parou, pelo menos nenhum dos gestores intermediários e os gestores do corpo diretivo, ninguém parou, porque a gente continua planejando para o próximo semestre. Né? Então quer dizer que vocês passaram por essa fase sem demitir ninguém? Não. A instituição investiu na tecnologia de ensino, né? Isso é uma coisa muito, muito boa, eu diria, positivo, né? Porque, como você mesmo ressaltou, muitas instituições não tiveram o mesmo comportamento como a que você trabalha e coordena, né? Tá. Carlão, só uma correção. Na verdade, houveram demissões, sim. Houveram demissões, tá? Mas foi num volume muito inferior ao que se propunha inicialmente. E essas demissões não necessariamente foram por causa desse processo de pandemia, elas já estavam para acontecer. Entendi. Tá? Até por um planejamento institucional de redução de custos e aumento da sustentabilidade financeira. É bom frisar, Carlão, que antes da pandemia, todas as instituições particulares de 2015 para cá estão sofrendo com redução de captação em muitos cursos. A crise econômica no Brasil começa, um dos setores que costumam sofrer o setor das privadas, tá? Isso é fato. Então, por exemplo, algumas grandes instituições aí, mega instituições brasileiras, em 2015 fechavam 50 salas, né? Não tinha mais captação. Vamos fechar no Rio, vamos fechar 50 salas, em São Paulo vamos fechar mais 60. Isso começa em 2015, tá? Então, esse é um planejamento que não foi necessariamente em virtude da pandemia, mas ele vem acontecendo semestralmente, tá? Uhum. Uma coisa que você inclusive destacou a importância da mobilidade, né? Na mobilidade nacional, que acabou sendo até uma mobilidade internacional, porque você acabou tendo contato com pessoas de diferentes países, né? Quando você foi fazer o seu mestrado no INPA, você se desloca de Campos ou de Itaperuna, vai para Manaus, e lá vive uma nova realidade, né? Como é que você vê, né? E aí eu pergunto a você, né? Se depois que a gente voltar ou depois que a gente sair desse desse período aí que estamos experimentando, que é um período, eu diria, novo para todo mundo, né? Eu acho que nunca os países passaram por uma situação tão intensa como essa, né? E como é que você vê essa questão da mobilidade dos seus estudantes? Se a instituição ela tem algum mecanismo de indução? Eu estou perguntando isso até porque, né, exatamente porque, como a gente conversou e você viu, você ressaltou a importância, talvez era uma oportunidade no futuro a gente ter algum projeto de cooperação entre as nossas instituições ou laboratórios, enfim,
para que esses estudantes daí de Itaperuna venham ao UENF, os da UENF possam ir a Itaperuna. Você sabe que eu sou um entusiasta de cooperações, né? O primeiro convênio internacional da UENF foi coordenado por mim, um convênio internacional, onde nós tínhamos uma coisa que era uma simetria de deslocamento, né? A cada 3 estudantes que nós mandávamos para o exterior, nós recebíamos 3 também. E eu acredito muito no impacto que esse tipo de relação também traz, né? Por exemplo, você conheceu parte da Índia porque você teve o contato com o cara lá, o indiano, aprendeu alguma coisa da culinária indiana, né? Então, enfim, são coisas que eu acho muito importante, tanto a vinda das pessoas para dentro da UENF, quanto nossos estudantes também experimentarem uma outra realidade e conhecer, né? Conhecer. Poxa, eu tinha um estudante aqui que nunca tinha ido à foz do Rio Paraíba do Sul, o cara está em Campos aqui, tive que. Entendeu? O outro morava no Verdes Campos, nunca tinha vindo até o final aqui da Pelinca. Então, assim, a gente tem que estimular os caras a circularem. As pessoas parecem muito provincianas, às vezes, e não quererem sair, né, do seu conforto familiar ou coisa do gênero, né? E eu vejo muito importante, até mesmo para valorizar a sua própria instituição, né, e ver o quanto a sua instituição ela é importante em determinados aspectos e quanto que você gostaria de que sua universidade estivesse da outra instituição que você visitou. Enfim, é uma coisa que a gente vai construindo, né, ao longo do tempo, né? Eu digo, por exemplo, se eu não pudesse ter visitado algumas instituições como eu pude visitar ao longo da minha formação na graduação, no mestrado e no doutorado, eu não sei se eu teria tido o tino de montar a central analítica que hoje, por exemplo, o Laboratório de Ciências Ambientais dispõe, entendeu? Então, nós temos uma baita central analítica que pouquíssimos laboratórios possuem, né, com a diversidade de equipamentos. Então, eu já estou te propondo aqui no futuro que a gente pense alguma coisa, trazer os alunos de lá para cá e daqui para lá. Não, com certeza, parcerias assim serão estimuladas pela instituição e são muito bem-vindas. Só para deixar um pouco mais claro, nós hoje já não somos mais uma empresa familiar sem fins lucrativos, né? Então, isso tem que... só para o pessoal conhecer um pouquinho do que hoje é a Uniredentor. A Uniredentor é uma unidade do Grupo AFIA de Ensino, e esse Grupo AFIA de Ensino abriu capital na Nasdaq. Então, hoje, nós somos uma empresa internacional que tem que fazer os seus relatórios trimestrais, manual de compliance, toda aquela questão de quem está lá fora com ações. E isso é bom, por um lado, porque nós estamos atraindo capital de externo. E isso também nos impulsiona a tentar essas parcerias que são muito bem-vindas, até para cumprir etapas do que uma empresa do porte da AFIA hoje precisa cumprir. Mas muito mais do que isso, o meu foco ao fazer uma parceria dessa o aluno, sempre será a relação ensino-aprendizagem do aluno. As nossas gerações hoje, Carlos, tudo que eu queria na minha vida quando eu era moleque, na roça, era sair e explorar o mundo. E as nossas gerações hoje são inundadas com volume de informação, eu diria poluição de informação, a quantidade de informação é tão grande e não necessariamente são informações proveitosas, e aí o nosso aluno não tem foco, entendeu? Ele não sabe para onde ele vai e acha que dentro do quarto dele ele conhece o mundo. Não é bem assim. As experiências sensoriais, para nós, seres biológicos, são extremamente importantes. A aprendizagem, ela vem do sensorial, muito do sensorial. Você não é dentro do seu quarto com a internet disponível para você que você vai abrir seu horizonte, não.
Então, com essa falta de foco que eu falo, né, e daí essa troca de experiência, cada um vai, troca de instituições, seria muito bom, porque nós temos alguns casos, já é uma situação tradicional na Uniredentor, o nosso departamento de apoio psicopedagógico funciona, como a gente diz aqui, funciona redondinho. E muitos alunos que estavam desanimados, autoestima baixíssima, aproveitamento curricular ruim, mas que você via que o aluno tinha potencial, era muito interessante, porque quando ia para esse núcleo de apoio psicopedagógico, que hoje é chamado de casa, né? Apenas um simples protocolo de organização de estudos que as psicopedagogas faziam com esse aluno, ele virava outro. Então, o aluno, quer dizer, é um jovem cheio de informação que não sabe fazer com a informação, não sabe para onde olha, só precisava sentar com alguém e falar, olha, você precisa se organizar e fazer isso aqui para você estudar e ter um bom rendimento. E aí esse aluno já volta ao outro, o rendimento melhora absurdamente. A gente trabalha hoje com uma geração sem foco, e a gente tem que colocar foco nesse pessoal, né? Entendi. Eu concordo. Tem um fenômeno, eu diria outro fenômeno global, porque inclusive as boas revistas como a própria Science e outras revistas de impacto, eu diria na ciência mundial, têm dedicado algumas matérias exatamente sobre essa questão do desgosto das pessoas, da falta de perspectiva. E eu acho que isso no Brasil acaba sendo um pouco mais intenso, né? Porque a gente tem um nível vamos dizer assim, de desfinanciamento, né, do sistema, no nosso caso, o sistema público, né, tem sofrido terrivelmente, ainda mais o estadual aqui, o estado do Rio de Janeiro, durante um período, desde o governo Pezão, a gente vem arrastando crise atrás de crise, e agora culminou com esse problema de saúde, né, planetária, né, quase dizer assim, e é uma preocupação muito grande. Inclusive, no levantamento que os coordenadores fizeram, um dos problemas é exatamente esse: as pessoas não estão se sentindo bem para tocar essas atividades remotamente, né? Tem a dificuldade de infraestrutura, tem a dificuldade financeira, né? E tem essa dificuldade da saúde mental que tem sido criada, né, diante dessa situação. Outro dia eu estava conversando eu tento fazer regularmente reuniões com os meus estudantes da pós-graduação, e a gente estava falando, né, que pelo menos a gente se vê assim, mesmo que remotamente, ela traz um pouco de energia, né, porque realmente ficar preso dentro de casa, sem poder fazer as coisas que normalmente você faz, atividade de laboratório, atividade de campo, ver as pessoas, né? Porque uma das atividades importantes, a gente ver as pessoas e conversar, né? E estar próximo. Enfim, essa questão da gente poder se ver, pelo menos que um período curto, e conversar e saber como é que as pessoas estão, como é que as famílias estão, precisa de alguma coisa, né? Uma relação humana que a gente tem que ter dentro desse processo, que é um processo doloroso para todo mundo, né? Eu também costumo dizer que eu nunca trabalhei tanto como nesse período, né? De diferentes formas, né? Até essa atividade, que é uma atividade, vamos chamar, extracurricular minha, né? Que tem sido muito boa, de rever vocês, né? Os nossos que passaram aqui desde a primeira turma, né? O maior barato ver o sucesso de vocês. É uma sensação, eu diria, muito boa,
né? Da gente ver que aquelas pessoas, aquelas sementes que foram plantadas dentro desse barro aqui que vocês pegaram inicialmente, né? Naqueles prédios ali mal acabados, porra, tem tido um sucesso profissional em diferentes escalas. Eu vejo isso com muita satisfação e uma certa dose de orgulho, né? Eu tenho que repetir isso sempre, porque muitas vezes, né, o comentário que se faz da nossa profissão, ele não é nada elogioso, né? Eu acho que a profissão de professor não tem a valorização que se esperaria, né? De todo mundo que passa pelas mãos de um mestre. Eu estava vendo aqui a Albany falando aqui que ela participou de um intercâmbio, foi para Porto Rico e foi uma experiência incrível, né? Hoje ela está com vocês aí também, não é? A Albany trabalhou conosco, mas eu acho que ela não quis ficar muito, resolveu trilhar outros rumos. Mas a Albany, pessoa sensacional, desempenhou um excelente trabalho com a gente aqui, uma pessoa fantástica. Mas é uma das grandes profissionais nossas aí da UENF. Essas lives têm sido importantes. A gente está vendo todo mundo aqui, vira e mexe, passa alguém aqui fazendo um comentário. E é muito bom, né? A gente está tendo. Eu estou tentando convidar várias pessoas, todo mundo tem suas agendas. É complicado, muitas vezes bate, né, o horário. Mas, enfim, eu acho que um ponto muito importante é esse momento da gente estar aqui conversando e falando sobre as coisas, sobre as instituições, sobre a ciência brasileira, né, que é uma ciência extremamente criativa. Temos cientistas fabulosos, com destaque internacional. É uma pena que a ciência tratada pelo governo acabe proporcionando a fuga de alguns cérebros para o exterior e muitas vezes fuga até dentro do próprio país por não poder absorver essas pessoas dentro das diferentes instituições, né? Então, esse é um ponto que me é muito que me dói muito, né? Poder ver essa coisa acontecer, mas a gente continua lutando para que essa realidade se transforme, né? E que a gente saia vencedor, né? Mas certamente esse período aí de pandemia vai criar um impacto muito negativo. E eu fico até pensando assim, como é que você vê o impacto que essa pandemia, né, pode gerar e qual o risco que ela pode gerar para a carreira docente como um todo, né? Uma vez que esse sistema, vamos dizer, remoto, possa ser implementado de uma forma um pouco mais voraz pelo sistema neoliberal, isso pode colocar em risco a nossa vida, né? Vamos dizer, do dia a dia ali, do corpo a corpo com o estudante, né? Como é que você vê isso aos olhos de uma pessoa que está aí, tem uma outra experiência, vamos dizer, diferente da minha? Eu tenho duas maneiras de responder isso. Uma maneira um pouco filosófica, uma um pouquinho mais pragmática e na base da conta, né? O que acontece, assim, a gente lida, estando numa instituição privada e gerenciando um grupo de docentes, a gente lida com custos, folha de pagamento e a gente tem que balancear todas essas questões. E nesse caso, a gente pondera qual é o meu limite de corte para essa questão. O meu limite de corte em que ponto não será prejudicada a relação de ensino-aprendizagem daquela cadeira, daquela disciplina, né? Para que aquilo se transforme numa disciplina à distância. E quais eu devo preservar para que no presencial 100%,
para que o aluno tenha uma boa formação e responda como bom profissional. Essa linha de corte aí, a gente está começando a chegar nesse consenso. Vai sim acontecer o processo de redução, mas eu acho, Carlão, para redução até de ganhos em função de carga horária, vai acontecer de fato. Mas eu acho que o problema é muito mais estrutural e que eu não vou entrar nessa relação agora, mas a gente tem que repensar as amarrações de encargos trabalhistas, de custo Brasil, de todas essas situações, elas têm que entrar no diálogo também, mas não acredito que seja o momento para isso. Mas, dando um exemplo aqui do que poderia se tornar remoto, existem disciplinas, por exemplo, em que o professor ele tem no seu plano de ensino, no seu cronograma, a distribuição de 16 aulas ou 20 aulas ao longo do semestre. E ele tem uma turma de 40 alunos. Ele chega no primeiro dia de aula para falar sobre o seu plano de ensino, ou seja, do que ele vai tratar na disciplina, e nesse primeiro dia de aula ele lança 20 artigos. Um para cada dia, e não é ele que vai dar a aula. Seria uma espécie de... Né? Quem vai dar a aula é o grupo de alunos que ficou, caiu no sorteio aquele conteúdo. Então, mal comparando, mas isso existe, disciplinas que podem ser trabalhadas nesse viés tornam-se desnecessárias 100% presencial em sala de aula, corpo a corpo. Então, tem casos e casos. E a gente deve analisar, nós, professores, eu me incluo nessa, nós vamos perder sim, em alguns aspectos, isso é inegável. Né? No entanto, eu acho que a gente tem que levar esse diálogo um pouco mais à frente e trabalhar outras questões que são mais fundamentais nas relações de contratos trabalhistas. Então, só para a gente ter uma ideia, se eu pago hoje R$ 1 para um docente, eu tiro do meu caixa 1,8, R$ 1,80. Esse R$ 1 vai para o docente, os outros 80 saem do meu caixa, mas não vai para docente, vai para sindicato, encargo trabalhista, isso e aquilo. Então, o custo é muito alto, que é o chamado custo do Brasil, que isso tem atrapalhado demais, inclusive, alguns investimentos externos. Ou seja, não nego que haverá uma perda para nós docentes, sim, com certeza haverá, mas que a discussão ela tem uma raiz muito mais profunda e que a gente deve alcançar essa raiz profunda e resolver esse problema. Ok. Então, Tomé, uma coisa que agora a gente tem 2 minutinhos para terminar a nossa live aí, que é o tempo, a conversa está muito boa, muito bom te ver, cara. Pô, super legal te ver. Estou feliz aqui de poder estar conversando contigo. E quando acabar isso aqui, você vai vir aqui dar uma palestra para a gente, para falar o que você está fazendo além da... Mas agora nós temos o cronômetro disparou. Em 1 minuto, mande uma mensagem para os seus estudantes, para os profissionais que estão aí nos ouvindo e para quem vai nos ouvir mais adiante. Então, pessoal, eu desejo a vocês muita força, acreditar na formação e na experiência que vocês tiveram, tanto na Uniredentor quanto na UENF. Eu estou torcendo por vocês, sou parceiro de vocês. E eu desejo para vocês muita saúde para poder enfrentar esse período de crise que nós estamos enfrentando hoje no Brasil e no mundo. Grande abraço a todos. Carlão, muito obrigado por ter me convidado. Um grande abraço. Foi um prazerzão matar a saudade aí. Manda um abraço para a galera do LCA. Que eu diga que Mandarei. Eu tô com saudade de todo mundo lá. Valeu, Carlão. Mandarei. Grande abraço, boa noite. E não percam, na próxima semana, às 18 horas, terça-feira, Além do Lattes. Grande abraço. Grande abraço.